e te acrescentarão anos de vida e paz. Vamos ver aqui na palavra, capítulo 1, 13, versículo 1, diz assim: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar. Aqui não é em Fortaleza não, hein, igreja? E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 70 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Diga glória a Deus. Aqui Jesus estava com a multidão, com o povo, e Jesus começou a explicar sobre essa parábola do semeador que saiu a semear, lançando as sementes. Diga glória a Deus, igreja. A semente é a palavra. A semente é o quê? Palavra de Deus. E cada lugar onde foi lançado, simbolicamente, aqui significa o coração do homem. Uma caiu entre os espinhos, outra caiu em solo rochoso, outra caiu à beira do caminho, e outra caiu em boa terra. Olha só, 4 exemplos de coração do homem. E aí Jesus vai dar uma explicação no versículo 18. Vamos lá para o versículo 18. Jesus dá a explicação e diz assim: atendei, pois, a parábola do semeador. A todos, começa a explicar, igreja, a todos que ouviram a palavra do reino e não a compreenderam, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do... Começa a entender um tipo de coração do homem. É semelhante ao quê? A que caiu à beira do caminho. Ele diz: ouvem e não compreende. Repita assim: ouve e não compreende. Como assim compreender? Entender? Compreender e entender é a mesma coisa, pastor? Referente a compreender, a gente tem um exemplo do eunuco, que estava lendo, mas não estava compreendendo. Aí quando veio Filipe dar uma explicação, a mente dele se abriu e ele compreendeu que se referia a Jesus, aquele que foi levado ao madeiro, aquele que foi como um cordeiro mudo, que foi açoitado. Então o eunuco veio a compreensão, e essa compreensão gerou o quê? A entrega. Diga glória a Deus. Acontece dentro da igreja. Ouve e não que compreende o que Jesus fez. A pessoa está dentro da igreja, ouve a palavra, não compreende a vida de Cristo, a entrega de Cristo. Então é como essa semente que foi lançada à beira do caminho. Como diz aqui: a todos que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem um maligno e o quê? E arrebata o que lhes foi semeado no coração. Versículo 20. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe com alegria. Diga glória a Deus. Recebe com o que, igreja? Palavra forte. Olha essa palavra, olha que palavra abençoada. Aí o que acontece, pastor, com esse, que é como o solo rochoso? Versículo 21. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e lhe chegando a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza.
Aquele diz que quando vem as perseguições, as angústias, é por causa da palavra. Só que para muitos não é por causa da palavra, é por causa dos problemas mesmo, por causa das lutas que ela tem enfrentado. A palavra que ela recebe, a mensagem de Deus que ela recebe com alegria. Ela até entendeu ali, sentiu-se abençoada, fortalecida, mas não tem raiz. Aquela palavra não se aprofunda para que ela suporte, resista a tudo que vem até ela, contra ela. Tudo que vem contra ela, peraí. Recebeu a palavra, você entendeu, você se sentiu feliz, abençoado, mas não tem raiz, duração. Por isso que tem muitas pessoas que quando eu não tenho um costume de chamar as pessoas, quem que aceita Jesus, levanta a mão. Devido à minha caminhada, eu não tive esse costume dentro da igreja. Mas às vezes as pessoas se emocionam. Elas o quê? Elas se emocionam, tomam a decisão, muitas das vezes emocionada. É como essa aqui, recebe a palavra, compreende, mas não tem raiz para durar. Aí aquela pessoa que se emocionou, aceitou Jesus, até se batizou nas águas, mas não está enraizada ainda a vida dela, não está enraizada ainda na rocha, não está profunda ainda. É igual aqueles matos que a gente quer arrancar dentro de casa, no quintal, né? Tem uns ratos que a gente arranca como? Com a mão, né? Mas tem mato que você é puxando a raiz e a bicha dura. Quem já viu esses matos? Não é assim, igreja? Porque a raiz está ali profunda. E aí você capina lá, aí vai para casa, aí toma um café e de repente já nasceu. Vixe, já está aí. Já nasceu. Por que nasceu? Porque ainda está enraizado. Aparentemente está morto, mas não está, porque a raiz está ainda profunda. Ainda tem vida ali que vai gerar. Assim, igreja, somos nós. Assim é aquele que, ou melhor, o contrário, né? Quem não tem raiz, não se aprofunda, não se firma, não persevera dentro da igreja, não persevera no caminho, porque não está enraizado. E ele diz mais aqui, versículo 20: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra, fica infrutífera. Diga glória a Deus. Aqui é aquele tipo de pessoas que estão preocupadas, querem conquistas, querem viver, pessoas que querem conquistar, pessoas que querem tomar posse, pessoas que querem bens, pessoas que querem, não é, pastor, quer dizer que eu não posso, mas são pessoas que têm uma preocupação, está na igreja, mas a palavra não consegue aprofundar na vida dela, por causa das preocupações da vida, do bem-estar. Às vezes o homem se engana com a sensação do bem-estar. É tipo assim, estar tudo bem, glória a Deus. Mas quando o negócio aperta, quando o negócio o quê? Aperta, aí você vai sentir, você começa a se enfraquecer. Você começa a se enfraquecer, como diz aqui, ó. Ouve a palavra, porém os cuidados do mundo, a fascinação, as riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. Em outras palavras, não se vê frutos de mudanças na vida daquela pessoa. Mudança é essa, mudança não de conquista, não de vitórias, não de bens, mas mudança interior, que caracteriza ela uma pessoa de Deus, um cristão verdadeiro, um filho de Deus, aquele que está seguindo o caminho, aquele que está firme na fé.
A gente observa isso, igreja, e vê. O pecado maior da pessoa é esse, é ela não cuidar do coração dela. A gente diz isso por causa que são muitos que se encontram com o coração ferido, na qual a palavra de Deus não consegue mais. Aquela terra tem que acontecer um tratamento naquela terra. Porque para plantar não é só assim não, igreja, abrir um buraco e jogar. Tem terras que quando lança uma semente, logo o quê? Logo começa a brotar, né? Igual a pessoa pensa que é igual aquelas aulas que a gente ia no colégio, pegar o algodão, botar o quê? O feijão, né? Olha, aqui uma semana eu vou estar colhendo o feijão, ou vou fazer uma feijoada lá em casa. Por causa que às vezes tem pessoas que têm um coração ainda não sensível, sabe? Sensível para Deus. Ouve, entende, mas por não ter raiz não dura. Aquela palavra que ela ouviu não dura. Quando a gente não quer esquecer algo, o que é que a gente faz? Quando você não quer esquecer algo, o que é que você faz? Escreve, né? Não é assim? Vou anotar aqui, eu vou anotar na minha agenda. E onde é que eu coloquei minha agenda? Meu Deus, eu anotei na minha agenda. Onde está a minha agenda? Meu Jesus. Tem gente que é assim, igreja. O coração, por isso que você tem que buscar se tratar. Nós, melhor dizendo, temos que buscar. O coração é como o quintal da casa. Eu já dei uma vez uma pregação aqui. Quem tem quintal em casa? Quem tem quintalzinho pequenininho, não é um sítio não, igreja. Estou falando um quintal, 2 metros lá. Quem tem quintal em casa? Aí tu deixa o teu quintal lá. Vai nascer o quê? Vai nascer um girassol, não é assim? Não é assim? Como é uma das plantas aí, missionária? O nome das plantas aí vai nascer o quê? O quê no deserto? Flor no deserto? Olha aí, pai. Oxi, essa flor deve ser o deserto. Não, vai nascer mato. Vai nascer o quê? E nos matos se gera o quê? Insetos, bichos, cobra. Por causa que a gente às vezes uma coisa pequena, mas a correria da vida, a gente esquece de dar uma... Não, depois eu faço, né, missionária? Eu estou falando de mim. Depois. Não, peraí, eu vou já. Eu vou já. Agora. O coração, igreja, é uma coisa que nós temos que buscar tratar. Porque como diz a palavra, é a fonte que jorra a vida. E vida que Deus quer dar é a vida eterna. Por isso que você tem que buscar. Peraí, pastor, estou na igreja. Ei, pastor, estou na igreja e as sementes são lançadas. As sementes, toda vida que você vem para a igreja é lançado uma semente. E não é só assim ser lançado, não. Eu tenho que cultivar. Diga glória a Deus. Eu vou lançar aqui a semente dessa flor do deserto. Vou jogar. Joga aí. Pronto. Não é assim. Pode até nascer no lugar todo, pode até nascer próximo do muro e não está no local certo. Igreja, a palavra de Deus não é qualquer coisa, é algo que vai gerar mudança. Diga glória a Deus. É algo que vai gerar mudanças interior, que reflete no meu exterior. Entenda isso. Mudança interior que reflete no meu quê? O que é o exterior da vida? O que é o exterior, igreja? O que é o exterior, meu Deus do céu?
as lutas da vida, as nossas bênçãos, as nossas conquistas, o nosso dia a dia, a nossa família, o nosso lar. Isso gera mudança. Assim como a palavra não consegue frutificar dentro do meu coração, no meu exterior não haverá também resultado. E se gerar um resultado, não vai ser duradouro não, vai ser temporal. Como a palavra é lançada, não tem raiz, ou sufoca, ou as preocupações. É isso que às vezes nós não nos preocupamos em buscar nos tratar. Olha para dentro de ti, te examina. Fala para o teu irmão, diga aí, diga, te examina, irmão. Diga aí, fala para ele, ó. Diga, te examina, te observa. Nós temos que ser humildes para reconhecer, não, pastor, não estou bem. Não é para falar para mim, porque pela experiência de caminhada, eu tenho observado, eu observo o povo, eu observo a igreja, e eu vejo que é igual o médico. O médico, quando o paciente diz os sintomas, o médico já tem o quê? Uma noção do que é aquilo ali, por causa daquilo. Não, doutor, é porque eu tenho uma dor que atravessa, aquelas conversas, que atravessa. Doutor já sabe, não, isso aí é isso, é aquilo, porque vem atravessando aqui, por lado. Então, às vezes a gente olha para as pessoas, a gente consegue examinar, detectar o problema dela. E o que Deus está querendo aqui trazer nessa manhã, igreja, é isso, que nós vemos cuidar do coração. Não é o coração físico, que também tem, a verdade é que a gente nem cuida do coração, não é verdade, igreja? A gente só se importa porque ele está o quê? Está o quê? Ou vai meu coração? Rapaz, teu coração está tão ligeiro. Rapaz, teu coração está tão fraco. Será que tu tem alguma coisa? Físico. Mas às vezes a gente não busca se preocupar com o coração, o interior, a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus. E Deus traz essa revelação para nós, para que a palavra que é lançada, a semente que é lançada, consiga gerar frutos dentro de você. Porque senão você vai permanecer os anos. O maior pecado do homem, de repente, não é que ele está praticando algo de errado, não. O maior pecado dele é não se cuidar, não buscar estar fortalecido na palavra de Deus, não buscar se firmar na palavra de Deus, aonde não vai gerar mudanças na vida dele. E o Senhor, ele deixou bem claro. Versículo 23, para nós concluir. A última, ele diz assim: mas o que foi semeado em boa, olha só, em boa terra, é o que ouve a palavra e a compreende. Repita, ouvir e compreender. Aí ele diz: este frutifica e produz a 100, a 70 e a 30 por um. Ouvir e compreender. Tomamos atitude como a do eunuco. Eu quero me batizar, porque eu compreendi. Não foi emoção, eu compreendi, eu entendi. Peraí, eu entendi. Eu quero agora viver para esse Cristo que deu a vida por mim. Eu quero viver para Jesus de verdade. Nós vamos ter nossa vida normal, diga glória a Deus. O dia a dia, acordar e trabalhar, cozinhar, limpar a casa, vai para o colégio, normal. Mas o relacionamento com Deus é outro, é diferente. Gera um comportamento diferente, gera atitudes diferentes no decorrer da vida. No decorrer da nossa vida, onde surgirá lutas, perseguição, tristezas, mas existe uma palavra que está dentro de mim e está gerando frutos, enraizada. A palavra de Deus está
profunda dentro de mim, está enraizado. Então não tem nada, não tem ninguém que me separe. Frutos, ouvir e compreender, gera o quê? Frutos. Enquanto você não ouvir a palavra, e você não compreender, você vai permanecer assim, sem tomar uma decisão, sem dizer, eu quero viver para Cristo, eu quero caminhar na fé, eu quero mudar de vida, eu não quero ser a mesma pessoa, porque eu tenho sido a mesma pessoa. Eu olho para mim e não me vejo mudança nenhuma. Eu olho para mim e não consigo detectar. Não minta para si mesmo, não minta. Às vezes a gente tem atitudes que não condiz com a fé que nós estamos proferindo em Cristo Jesus. Por isso que nós temos que nos cuidar. Não, eu não estou bem. Eu não estou bem. Eu preciso mudar. Preciso de um coração novo. Um coração igual ao de Deus. Um coração sensível. Que compreenda a palavra, que a palavra é lançada e gere frutos dentro de mim. Diga glória a Deus, igreja. Quem entendeu a palavra, igreja? Quando se ouve e compreende, vem em seguida a sua decisão. Quando se ouve e compreende, vem em seguida a vontade sua de dizer, não, eu quero viver para Cristo. Eu quero andar no caminho da salvação. Eu quero caminhar com Cristo Jesus. Eu quero viver a fé em Jesus. Eu não quero mais viver este mundo. Eu quero viver para Cristo, Senhor Jesus. Diga glória a Deus, igreja. Ficamos de pé em nome de Jesus. Vamos agradecer. Entregar nossa vida ao Senhor. Um coração aquebrantado. Diga glória a Deus. Pastor, eu reconheço que meu coração ainda não está 100% entregue